Essa é a Central do Empreendedor Dúvidas, um projeto do Grupo de Comunicação BSTV, em parceria com IAJA, IMAN, IAP, TV Vale das Artes, Grupo Union com o Brasil e o Escritório de Contabilidade Central do Empreendedor. O programa de hoje falará sobre dúvidas empresariais e o tema é tipos de contratos de trabalho. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você, meu amigo empresário, você, minha amiga empresária, que acompanha a Central do Empreendedor nessa parceria tão legal promovida pela Com Brasil em parceria com o Grupo de Comunicação BSTV. Meu nome é Eliacon Zanelato, eu sou responsável pelo Escritório de Contabilidade Central do Empreendedor e recebo aqui comigo hoje Thaís de Jesus, ela que é a responsável de RH, responsável de departamento pessoal, pelo nosso escritório. Nosso programa de hoje tratará, apesar de eu ter falado dúvidas empresariais, cabe também para dúvidas trabalhistas. Eu vou puxar mais para o lado empresarial porque a gente vai falar de diversos tipos de contratos de trabalho e é interessante a gente compreender todos eles. Mas para a semântica trabalhista cabe muito bem também. Agradeço a sua presença aqui, Thaís. Eu quero começar com você hoje sobre perguntas sobre contrato. O que é um contrato de trabalho? Qualquer tipo de contrato é considerado um contrato de trabalho, Thaís? O contrato de trabalho funciona como qualquer outro tipo de contrato. Se você for ver um contrato de venda, de locação ou qualquer outro tipo de contrato, tem cláusulas informando quais são os deveres, as obrigações e também quais são os direitos de cada uma das partes interessadas, o contratante e o contratado, certo? No contrato para serviço, para contrato de trabalho, tudo funciona da mesma maneira. Lá vai estar descrito quais são as funções, o tempo que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer. Então, qualquer contrato que esteja especificado quais são as funções, o tempo, para quem, quando ele vai trabalhar, é um contrato de trabalho. Isso não significa que é um registro, mas como contrato, sim, funciona como contrato de trabalho. Ô, Thaís, existe um padrão para os contratos de trabalho? Normalmente, não tem uma regra fixa, mas estão todos os dados de quem está contratando, de quem é contratado, e todas as funções que serão exercidas dentro daquele local de laboro, o período, enfim. Existe um leve padrão, mas não significa que é obrigatório seguir naquela mesma métrica, enfim. Tendo as informações necessárias, pode ser um contrato de trabalho. Não precisam ser todos iguais, quadradinhos, a mesma quantidade de linhas, parágrafos, enfim. Desde que esteja estabelecido lá dentro do contrato o que o funcionário fará e o que ele vai ganhar por isso. Existe um tempo mínimo para um contrato de trabalho? Um contrato de trabalho normalmente começa com 45 dias. São os 45 dias iniciais da experiência. Esses 45 dias podem se prorrogar por mais 45 e depois se estender por mais um tempo determinado, tá? Então, existe um tempo mínimo? Olha, se você está entrando numa empresa e ficar um dia só, esse um dia tem de estar contratado. Então, o mínimo seria um dia de contrato. Mas, é lógico, tem períodos de experiência e tudo mais que provavelmente vamos falar mais pra frente. No contrato de trabalho é permitido o acúmulo de funções? Existem contratos em que sim, são consideradas mais de uma função para a mesma pessoa. Só que tem regras para isso, a pessoa não pode receber somente por uma delas e uma função não pode atrapalhar na outra. Tem de ser dentro daquele período estabelecido, de no máximo hoje 44 horas, pode ser que mude futuramente, mas estamos em dezembro de 2024 na gravação, e por enquanto são 44 horas semanais, certo? Dentro desse período tem de ser trabalhado as duas funções separadamente, certo? Mas tem como sim ter esse acúmulo de função, a única diferença é que tem que estar no contrato muito bem especificado qual será o período de cada uma dentro da carga horária determinada. Dando um exemplo, a pessoa começou o emprego agora e estão esperando ela terminar o período de experiência para aí sim contratá-la. Tá certo isso, Thaís? Não está correto, tá? Correto desde muito tempo, é você entrar na empresa já com o contrato assinado, tudo está correto, você já ter feito o seu ASO, que é Atestado de Saúde Ocupacional, certo? Tudo já está pronto para você entrar e trabalhar.
certo? Hoje nós temos o E-Social, que é um programa do governo que fala sobre tudo do trabalhador, onde quem alimenta suas contabilidades, as empresas, enfim, para que essas informações de cada um trabalhador da empresa esteja lá no governo para que ele possa fiscalizar, certo? Então ele sabe que a partir daquele momento o contrato entrou em vigor. A partir do momento que entrou em vigor é que o funcionário pode trabalhar. Ele não pode trabalhar antes disso. Portanto, não, mas era experiência ou estava só testando, não importa. A partir do momento que tem experiência, essa experiência tem de ser contratada, registrada pela CLT. Por que ter um contrato de trabalho se você já trabalha no regime CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, né? É possível ter só um deles, ou o contrato de trabalho, ou só a CLT? Na verdade, um complementa o outro. CLT, como você disse, é a Consolidação das Leis do Trabalho. Ela define quais são os deveres, né, e quais também são os direitos de um trabalhador. Concorda? Mas não significa que todo mundo que trabalhe está regido pela CLT. Existem algumas regras que são específicas para categorias, que são citadas por sindicatos, por convenções coletivas da categoria. Existem regras que são estatutárias para aquele funcionário que é estatutário, como os funcionários públicos, a maior parte deles, entendeu? Então, não necessariamente você seguir essas regras faz com que você esteja registrado. Olha só. Então, um contrato de trabalho garante a você os seus direitos, informa à justiça que você está registrado naquela empresa, que você está trabalhando naquela empresa, que você tem um vínculo com aquela empresa. Então, uma coisa corrobora com a outra. Você precisa dos dois, estar contratado e seguir as regras da CLT ou da convenção coletiva ou do estatuto, se você for estatutário. Posso prorrogar um contrato de trabalho por tempo determinado? Sim, você pode prorrogar um período, tá? Normalmente, os contratos de trabalho por tempo determinado seguem uma métrica, onde no máximo de 2 anos, certo? Mas se você tem 1 ano ou 2, você consegue estender esse período pelo mesmo período. Então, se é 1 ano, você consegue estender por mais 1 ano, certo? Então, você consegue estender, mas uma vez apenas. Você não consegue fazer isso para sempre. Certo? A partir do momento que você quer estender uma segunda vez esse período, ele se torna um contrato por tempo indeterminado. Para o contrato de trabalho ser válido, eu preciso registrá-lo em cartório? Não necessariamente precisa registrar em cartório. Esse contrato é válido a partir do momento em que ele é mandado pela empresa, né, no E-Social, para o governo, certo? E que ele tem ciência de que você está trabalhando naquela empresa. Ou, caso não tenha acontecido isso, você só tem um contrato ali e não foi enviado para o governo, não está anotado na sua carteira de trabalho, aí esse contrato é válido para fins jurídicos, tá? Não significa que você vai estar lá registrado, recolhendo todas as suas informações, tá? Seu FGTS e tudo mais. Mas ele serve para fins jurídicos, informando que você trabalhou naquela empresa em algum momento. Um contrato de trabalho pode ser anulado em qualquer tempo? Como qualquer outro contrato, um contrato de trabalho pode sim ser anulado, mas existem regras, não é mesmo? Como qualquer outro contrato, existem questões de multas, seja por qualquer uma das partes, ok? Então vai depender de qual é o tipo de contrato, se esse contrato é um contrato terceirizado, se é um contrato de trabalho com tempo determinado, se é um contrato de trabalho sem tempo determinado, enfim, todas as informações, né, têm de ser levado em consideração. Então vai depender do contrato, o que está definindo como multa, certo? Ou se não terá multa. Às vezes contratos terceirizados, que são com empresas, com outras empresas, certo? Eles não prevêem multas, às vezes não prevê, e aí ninguém sai onerado nesse caso. Mas existe sim a possibilidade de você cancelar qualquer contrato a qualquer momento. É lógico que você tem de seguir as regras. Eu trabalho numa empresa só de vez em quando. De vez em quando eu vou lá, faço alguma coisa, e depois na semana seguinte sou chamado, e depois dali a 2, 3 semanas sou chamado novamente. Tá certo, não preciso ter registro ou ter algum tipo de registro que deve ser executado nesse caso. A partir de 2017, né, com a reforma trabalhista, nós temos o contrato de trabalho que existe exatamente para esses fins, que é o contrato intermitente. O contrato intermitente ele serve para aquela pessoa que é uma folguista, por exemplo,
ou aquela pessoa que trabalha só no fim de semana, enfim, que não tem uma característica de carga horária que seja fixa, certo? Esse contrato intermitente serve para essas pessoas e ele deve ser seguido, ele deve ser registrado, ele tem algumas regras, mas serve como qualquer outro contrato que seja registrado partindo dos fins da CLT, tá? Ele vai receber pelo 13º, vai receber por férias, vai receber tudo que é proporcional apenas às horas trabalhadas, né? A esses dias trabalhados, né? Mesmo ele vai ter todos os direitos, né? Esse trabalhador, mesmo que ele não trabalhe todos os dias, certo? Então, com o contrato intermitente, você deve ser registrado, ok? Não trabalhe sem ser registrado. Há uma supremacia no contrato de trabalho, ele está acima da lei, ele está acima do que rege, por exemplo, uma convenção coletiva de trabalho. Se tiver escrito lá que é daquele jeito, for assinado por ambas as partes, tá valendo já? Olha, um contrato de trabalho, se for simplesmente feito ali, sem seguir nenhuma regra, ele não é válido. O que será válido são as regras da CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, ou de uma convenção coletiva. Em casos jurídicos, né, considerando a parte jurídica, o que eles vão avaliar? Se esse funcionário está seguindo todas as regras que a lei rege, né? Ou se você está simplesmente falando que a pessoa tem que trabalhar 80 horas semanais, quando o máximo que é permitido pela CLT são 44. Né? Então, todas essas regras que estiverem nesse contrato, se forem absurdas, não seguirem a CLT ou a sua convenção, né, a convenção da sua categoria, elas não são válidas. O que é válido é aquilo que a convenção fala ou a CLT, caso não tenha convenção da sua categoria. A Central do Empreendedor fica numa cidade litorânea. Aqui no caso a gente fala de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, região metropolitana da Baixada Santista de Santos, né? Aqui é muito comum termos quiosques de praia. Esses quiosques atuam, apesar de serem um ambiente parado, eles têm um registro de ambulante. Um funcionário que trabalhe num quiosque de praia, ele deve ser registrado, especialmente se for para um período de temporada tão somente, Thaís? Sim, esse trabalhador ele deve ser registrado. Por quê? Porque qualquer trabalhador que esteja dentro de uma empresa, ele tem de ter o registro. Mesmo trabalhando um dia, trabalhando 2 dias, não importa se for a semana toda, ele tem de ter esse registro. Para casos de temporada, né, na época sazonal, a gente chama aqui, né, a gente faz o seguinte, um contrato de trabalho por tempo determinado. Significa que, quando acabar esse período de férias, de alta temporada, de carnaval, enfim, quando esse tempo determinado se encerrar, o contrato será encerrado também e nenhuma das partes será prejudicada. Todo mundo vai ter seu direito, mas também não tem a questão de pagar multas indenizatórias por se encerrar um contrato. O contrato vai ter um prazo e esse prazo tem de ser cumprido. Vale lembrar que a reforma trabalhista citada aqui há pouco, ela foi amparada pela Lei 13.467 do dia 13 de julho do ano de 2017. Essa base legal é importante para que a gente possa compreender um pouquinho sobre outros tipos de contratos de trabalho que serão mencionados ainda nesse programa. Você que acompanha a Central do Empreendedor aqui na sua Com o Brasil, aqui na sua BSTV, saiba que a Central do Empreendedor é também um escritório de contabilidade completo, focado na gestão da sua empresa, uma gestão de A a Z. Uma gestão feita de pessoas para pessoas. Não tem aquele negócio de robô, sabe aquele atendimento online, virtual, que é ruim, que você entra lá e daí tem aquela resposta automática. Isso não existe na Central do Empreendedor, porque são pessoas trabalhando em prol do desenvolvimento econômico da sua entidade empresarial, não importa em qual parte do país você assista nesse exato momento. Você pode entrar em contato com a Central do Empreendedor em horário comercial através do DDD 13, número 997544635, ou agora mesmo mande sua mensagem, que pode ter certeza que alguém da Central do Empreendedor muito em breve responderá, lhe proporcionando a melhor assessoria contábil e administrativa para o seu negócio. Você, meu amigo, minha amiga, que está começando agora, que precisa de uma boa assessoria, a Central do Empreendedor está aqui para melhor lhe atender e melhor assessorar. Estou contando também com o sistema de inteligência artificial, que é o sistema Tracking, um sistema voltado para o desenvolvimento da sua empresa, com uma gestão ali de procura de buscas de informações na Receita Federal, no estado e no município em tempo real, não deixando passar absolutamente nada.
Entre em contato com a Central do Empreendedor através do DDD 13, número 997544635, que está aqui embaixo no seu GC, e tenha a melhor assessoria para a sua empresa. A Central do Empreendedor vem com esse projeto junto com a Combrasil e a BSTV, também com o intuito de promover o conhecimento técnico para todos, independentemente de quem seja ou não cliente do escritório. A intenção é que todos possam compreender o que são contratos, o que são dúvidas empresariais, contábeis, trabalhistas, tributárias, gerais, que possa realmente ter uma boa assessoria e compreender melhor isso. Você pode ter acesso a outros programas da Central do Empreendedor através do site centraldoempreendedor.c de casa, N de navio, T de tatu.br. Está aqui embaixo no seu GC, centraldoempreendedor.cnt.br. E assim você terá a melhor assessoria para o seu negócio. Thaís, vamos voltar aqui a falar de contrato? Se o contrato não definir valor de horas extras, o que vale? Bom, o contrato, se ele não tiver a definição de horas extras, ele vai seguir, primeiro, a convenção coletiva da categoria, porque ela vai estabelecer o proporcional de horas extras. Ou seja, uma hora extra vale, por exemplo, 50%. Então, é um valor de uma hora mais 50% dela. 30%. Sempre vai ter definido. Caso não tenha definido numa convenção coletiva, aí a gente vai passar para a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Na CLT vai estar especificado a quantidade proporcional que é essa hora extra. E aí você vai seguir a CLT. A gente está falando muito de CLT, está falando muito de funcionários, mas existem contratos que não são pela CLT, não é mesmo? E nesse caso, nesses contratos que são chamados terceirizados, existe uma multa por quebra de contrato? A CLT, por exemplo, prevê ali o aviso prévio, prevê algumas regrinhas para pagamento. E terceirizados, tem regras também? Tem um prazo para contratar, para rescindir o contrato? Em outro programa, nós vamos falar futuramente sobre as rescisões de contrato de trabalho. Mas para responder essa pergunta especificamente, um funcionário terceirizado, eu volto a dizer, não é funcionário. Ele é só um trabalhador terceirizado. Tem uma diferença entre esses dois nomes, o trabalhador e o funcionário. O funcionário é aquele que está submetido à empresa, ele está trabalhando para a empresa e não é o sócio da empresa, certo? Mas ele está ali dentro, seguindo as regras da empresa, seguindo uma cadeia hierárquica, certo? Enquanto um terceirizado, ele é um trabalhador que está ali prestando o seu serviço, mas tem vários detalhes. O primeiro, para ser um trabalhador terceirizado, normalmente você tem de ter um CNPJ, certo? Para responder por si. Certo? Normalmente eles fazem os MEIs. E aí, se prever quebra de contrato, se prever multa ou não, isso está dentro do contrato, porque ele não vai seguir a CLT, certo? A terceirização de um trabalhador serve como qualquer outro. A terceirização serve, por exemplo, como uma contabilidade. Você contrata uma contabilidade, ela presta o serviço, te entrega o serviço, mas não necessariamente ela está dentro da sua empresa, seguindo as regras da sua empresa, as normas da sua empresa. Ela te entrega um serviço feito. Isso serve como também com técnicos de informática que vão visitar a sua empresa e arrumar o seu computador, aquele pintor, porque você precisa reformar o seu prédio, certo? Esses são terceirizados. A partir do momento que o funcionário está dentro da sua empresa, seguindo as regras da sua empresa, seguindo uma carga horária, enfim, fazendo a função fim da sua empresa, aí sim ele é um funcionário. Esses terceirizados têm contratos à parte, que não seguem a CLT. E aí tudo que tiver no contrato tem a sua definição e tem de ser seguido como regra. Se estiver definido uma multa, sim, vai ter uma multa. Se não estiver definida a multa dentro do contrato, então tá todo mundo certo aí, todo mundo pode cancelar o contrato a qualquer momento, sem ônus para nenhuma das partes. Thaís, quem faz o contrato de trabalho? Quem é o responsável por redigir, fazer a redação, o texto do contrato de trabalho? Normalmente seria o corpo jurídico da empresa quem redigiria o contrato de trabalho e aquele que está sendo contratado receberia e veria. É lógico, tem empresas que não têm um corpo jurídico formado, contratado, então existe um padrãozinho em que as contabilidades
vão lá e utilizam e fazem esse mesmo contrato no padrão, nos moldes. Mas quando tem alguma diferença muito grande dentro desses contratos, algum aspecto que é exclusivo para aquela empresa, a gente recomenda sempre um corpo jurídico para te auxiliar dentro desses contratos e seguir, é lógico, as normas, as leis, né, que são vigentes no Brasil. Ô Thaís, tem como colocar e valer um valor de salário menor para um funcionário do que está previsto, por exemplo, no salário mínimo federal, estadual, ou até mesmo na convenção ali coletiva de trabalho? Olha, primeiro que a gente tem de entender alguns detalhes. O salário mínimo, existe o federal, que ele rege o quanto que é o mínimo em cada estado. O estado vai fazer um estudo, certo? Cada estado, cada um dos 26, mais o Distrito Federal, vão fazer um estudo, né, de campo e ver quanto que vale, o quanto uma pessoa gasta para viver dentro daquele estado. Ele vai fazer a média e vai definir o valor do salário mínimo estadual, que tem de ser acima do federal ou igual, nunca abaixo, certo? Então, você tem o salário mínimo estadual. A partir do momento que você definiu o salário mínimo estadual, né, existem algumas regras para as empresas. Normalmente eles seguem a convenção coletiva, e a convenção coletiva dificilmente vai dizer que o salário tem de ser inferior, certo, ao salário mínimo estadual, dentro daquele estado. Até porque as convenções são regionais, elas são regionalizadas, ou seja, normalmente é por uma cidade ou por uma região ali metropolitana que segue aquele caminho. Mas nunca vai abranger o estado todo, uma convenção. Logo, ela define para você qual que deve ser o salário ali naquela área. Dificilmente, muito dificilmente será abaixo do salário mínimo estadual. Pode ser que algumas convenções de empresas muito grandes, que contratam inúmeras pessoas, consigam diminuir para um salário mínimo federal. Mas são regras muito específicas de empresas que são muito grandes e conseguem essas vantagens porque eles pagam de outras maneiras, que não para o funcionário. Mas certo? daí é uma questão de convenção coletiva e não de contrato. O contrato Exatamente. também poderia definir isso passando por cima. A Lei 13.467, citada há pouco, foi a reforma trabalhista de 2017. Thaís, só para a gente resumir, o que foi a reforma trabalhista lá de 2017? A reforma trabalhista de 2017, ela definiu novos parâmetros. Ela quis trazer para o trabalhador a possibilidade de conversar com o empregador, certo? Essa conversa, né, que já deveria existir antes, veio daí, dessa reforma. Ela definiu novas regras, tanto para um quanto para outro. Vantagens para os dois lados, certo? A vantagem de você ser uma empresa terceirizada, por exemplo, abrindo o seu MEI e trabalhando, né, corretamente para outras empresas, mas é lógico, seguindo aquelas regras sobre subordinação, né, seguindo as regras sobre prestar o serviço, né, dentro daquela empresa, tudo aquilo que eu tinha definido, né, anteriormente. Além disso, ela definiu também questões previdenciárias, certo? Falando o quanto que vai ser recolhido da previdência por cada trabalhador, né? E especificou também as possibilidades de você ser registrado, mesmo trabalhando em, por exemplo, uma carga horária pulada, né? Não trabalhar todo dia, você só trabalhar o fim de semana, você ter a possibilidade de ter seus direitos resguardados, mesmo trabalhando em uma carga horária que não seja fixa. Thaís, quais foram os tipos de contrato de trabalho que surgiram lá em 2017 e como que funciona cada um deles? Bom, são hoje 4 tipos de contratos de trabalho. Já existia o contrato temporário e existia também o contrato por tempo indeterminado, certo? O contrato temporário é aquele que define um tempo a ser prestado. Então, o trabalhador vai seguir tanto tempo de serviço. Ele vai ter um prazo, por exemplo, de 1 ano ou 2 anos, certo? Isso é um contrato de trabalho temporário, né? Com tempo determinado. Existe o contrato de trabalho por tempo indeterminado, que é aquele contrato em que é o mais comum, certo? Quando você entra numa empresa e não tem uma previsão de quando vai sair. Você entende que você vai ficar nela, vai evoluir nela, passar um tempo necessário, até, por exemplo, se aposentar dentro dessa empresa. Esse é um contrato por tempo indeterminado. Existe também o contrato intermitente. O contrato intermitente é aquele para quando você
trabalha em um período não fixo, certo? Você não tem uma carga horária fixa, você trabalha alguns horários pré-definidos ali dentro da semana, mas não é fixo, você pode variar dentro desses horários ou dias, certo? Então esse é o contrato intermitente que surgiu em 2017. E o outro contrato é o contrato terceirizado. O contrato terceirizado é quando uma pessoa pode prestar um serviço terceirizado a uma outra empresa ou pessoa física, né? Mas seguindo algumas regras. Ela não pode ter subordinação, ela não pode ser subordinada àquela empresa, certo? Ela precisa simplesmente entregar o serviço dela feito, certo? Entregar o material feito. Ela não pode seguir uma carga horária fixa. Assim como o contrato intermitente, ela não tem uma carga horária fixa a se seguir, certo? Ela simplesmente tem de entregar o trabalho dela e tá tudo certo. Ela é terceirizada, ela não é um funcionário. Então, esses 4 contratos que tem desde a reforma trabalhista de 2017. Vamos colocar na prática, tá? Sou empregador, mas eu preciso ter funcionários ali tão somente durante o período de temporada. Qual desses contratos aí que você mencionou eu devo optar? O mais recomendado, como o próprio nome disse, né, uma temporada, é um período ali, né, é um contrato temporário, aquele com tempo determinado. Você vê o tempo que você precisa desse trabalhador, estuda o quanto tempo ele vai precisar ficar lá, e esse é o tempo que você vai pôr no seu contrato. Se em algum momento, lá no fim do contrato, você reparar que precisa estender por mais um período, você consegue estendê-lo pelo mesmo período que estava. Então você prorroga. Se era 6 meses, por exemplo, você vai pôr mais 6 meses dentro desse contrato, certo? Mas um contrato temporário é o mais adequado para você. Programas anteriores disponíveis na centraldoempreendedor.cnt.br, Central do Empreendedor, empreendedor com 2 S, falamos sobre MEI. E a minha pergunta agora é, como que funciona o contrato para MEI? O contrato para MEI, certo? É um contrato terceirizado. Lembra que eu falei sobre não ser subordinado? Então, o contrato para MEI é esse contrato, certo? O contrato terceirizado, ele pode definir, por exemplo, as regras, né? O que você vai entregar ali de serviço. Por exemplo, você trabalha com faxina, com limpeza, certo? Você pode ser um MEI contratado terceirizado para prestar um serviço dentro de uma outra empresa ou da casa de uma pessoa física, certo? Uma vez só, ou enfim, em períodos pulados, longe um do outro, né? Porque você não vai ter uma periodicidade, você não vai ter uma carga horária fixa a cumprir, certo? Além disso, você não vai ser subordinado, você vai ter que ir lá, limpar, limpou, saiu. Você não precisa ficar ali o dia inteiro, porque lá está estabelecido que você tem que ficar tantas horas. Não, você fez seu serviço, você pode ir embora, tá? E outra questão é que, por exemplo, eu estou doente e não vou conseguir ir lá prestar esse serviço. Posso mandar outra pessoa no meu lugar? Né? Você pode. Por quê? Porque não prevê que é você quem tem que fazer. É a sua empresa. O MEI é uma empresa. Se o MEI está estabelecendo que você é uma empresa, logo você pode mandar outra pessoa no seu lugar. Não tem a pessoalidade. O que define, afinal de contas, um vínculo empregatício? Existe uma regra? Existe uma lista? Existem algumas regras que definem se você pode ser terceirizado ou se você é um contratado, um trabalhador, um funcionário, certo? Seguindo a CLT, por exemplo. O primeiro é subordinação. Se você for subordinado à empresa, se você tiver de seguir as regras da empresa, você for subordinado, esse já é um ponto que te faz um funcionário, certo? Não um terceirizado. Se você tem pessoalidade, se quem tem que prestar o serviço é você não pode mandar outra pessoa no seu lugar para te substituir. Se você tem de prestar esse serviço, não pode mandar mais ninguém, então você tem pessoalidade e você não é terceirizado. Você é um funcionário, certo? Tem a onerosidade. A onerosidade significa o quê? Que você tem um acúmulo de coisas para fazer. Você tem um máximo e um mínimo de coisas para fazer. Se você está seguindo isso, se você tem a onerosidade, então você é um funcionário e não um terceirizado. E a não eventualidade significa que você não tem
uma regra de horários que você tem que seguir, certo? Se você não está lá eventualmente, você é um funcionário e não um terceirizado. Se todos eles você não tem, certo? Se você consegue não ter nada disso, aí você pode ser terceirizado. Perfeitamente, Thaís de Jesus, quero agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco, falando dessa vez sobre contrato de trabalho e convidar meu amigo, minha amiga que acompanham a Central do Empreendedor aqui na sua BSTV, aqui no seu grupo de comunicação com o Brasil, a continuar ligado na nossa programação, que semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tem mais tirando dúvidas contábeis, trabalhistas, tributárias, empresariais, para você que quer engrandecer o seu negócio e ter cada vez mais conhecimento sobre todas as legislações vigentes em nosso país. Tchau!